O que levaria um homem a ser preso em uma masmorra sem ter contato com o mundo e como seria passar todos esses anos usando uma máscara de ferro sem ninguém saber a sua identidade? Conheça agora a história do Homem da Máscara de Ferro. Mas antes, curte, se inscreve e compartilha. Bora! Tudo se passa no século XVII, mais exatamente entre o período de 1669 e 1703, no reinado de Luís XIV, quando um homem foi capturado e aprisionado pelo governo francês sem ter nenhum registro adicionado, o que já era bem estranho porque naquela época a elite francesa era bem letrada e sempre registrava tudo. Ele teve os cuidados pessoais e constantes de Saint de Saint-Mars, um governante leal ao rei, que seria o comandante de Pignerol em Savoia. Mas o mais curioso é que foi adicionada à sentença desse prisioneiro uma máscara de ferro, que seria usada por ele até o final de sua vida, por aproximadamente 34 anos depois. E desde então ele foi conhecido como o Homem da Máscara de Ferro. Ele foi colocado em uma ala bem distante no calabouço, ficando afastado dos olhares curiosos dos outros prisioneiros. Ele tinha apenas contato com os guardas que guardavam bem até demais, sendo tratado com gentileza e respeito, principalmente por Saint-Mars. Durante os anos que ele ficou aprisionado, ele foi transferido várias vezes e tentou contato com o mundo externo também, mas sem ter êxito algum. E foi numa dessas transferências que uma pessoa notou que esse prisioneiro usava uma máscara de ferro. Então ele registrou tudo isso numa carta anônima que deu início a todas as especulações que temos até hoje. No ano de 1698, agora ele foi transferido para a famosa prisão da Bastilha, a pedido de Saint-Mars, ao governo que também tinha sido transferido. Foi uma viagem bem longa e bem planejada, sendo escoltado por vários guardas em duas carruagens, uma carruagem só para o Máscara de Ferro e uma outra carruagem para os guardas que seriam transferidos lá para a Bastilha. Mas o diferente é que dizem que nessa viagem ele foi transferido usando uma máscara de veludo, ao invés da máscara de ferro que ele usava de costume. Vivendo na Bastilha, ele não teve nenhum registro destinado, e foi lá que 4 anos depois de ele ter sido transferido, ele morreu subitamente de forma misteriosa, adoecendo num dia e morrendo no outro. Ele foi enterrado no cemitério de Saint-Paul, e pela primeira vez foi que citaram o nome cedo dele, de Marchiel, ou Marchioli, com 45 anos. O mais estranho nessa história é que de Marchiel era um homem sem importância nenhuma para ter todos esses cuidados durante esses anos. Outro fato curioso seria que o uso da máscara de ferro seria algo totalmente inusitado, mesmo para alguns detentos que eram mais inconvenientes para o governo. Provavelmente ele guardava alguma informação valiosa e seus movimentos eram bem refinados e elegantes, levando a ter a ideia de que ele seria alguém da nobreza. O acontecimento ficou famoso bastante para que ele inspirasse a escrita de 2 livros, um deles pelo filósofo Voltaire, que segundo ele recebeu informações confiáveis da idade e da aparência desse personagem. Ele concluiu que se seu rosto deveria ficar escondido é porque ele poderia ser reconhecido. Porém, a única figura que poderia ser reconhecida por qualquer um naquela época era o rei, começando uma nova teoria de que o Máscara de Ferro seria o irmão gêmeo do rei. Outros acreditam que ele poderia ser um general ou um diplomata que caiu em desgraça, ou até mesmo um amante da rainha, ou um ministro que sabia demais. Apesar das muitas teorias, nenhuma foi comprovada definitivamente. A verdadeira identidade do prisioneiro permanece um dos maiores mistérios da história francesa. Não foi mencionado por Voltaire, mas Alexandre Dumas usou no seu último livro, O Visconde de Bragelonne, completando a sua série de Os Três Mosqueteiros. Mas a história só se popularizou mesmo para o mundo com os filmes O Homem da Máscara de Ferro, de 1939, e o de 1998, com Leonardo DiCaprio. O historiador Paul Sonino, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu trazer algumas respostas sobre o assunto dessa história no seu livro publicado em 2016, A Busca pelo Homem da Máscara de Ferro, uma história de detetive. Ele disse que o nome real do Máscara de Ferro seria Eustache Dauger, e ele usaria essa máscara de vez em quando, e que na verdade essa máscara não seria de ferro, e sim de veludo. Ele conta que o Máscara seria o camareiro-chefe do ministro Luís XIV, e que em dado momento teria enriquecido com dinheiro roubado, e que ele poderia ter falado demais, e que no momento que ele foi preso, ele foi ameaçado de que se revelasse a sua identidade para alguém, ele morreria no mesmo momento. E é isso, galera. Você já conheceu a história do Homem da Máscara de Ferro? Quais teorias para você faz mais sentido? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Tamo junto!